Que bom estarmos aqui mais uma noite, para a honra e glória do Senhor. Eu amo o culto de Santa Ceia, particularmente, é um dos meus cultos favoritos. Como é bom lembrarmos o que o Senhor Jesus fez por nós naquela cruz, amém? E quem tem me acompanhado aí já nas últimas pregações, vem constantemente falando sobre o quê? Árvore. E aí nos meus estudos, tentando aprofundar um pouquinho sobre esse assunto na Bíblia, eu comecei a estudar os Salmos 3 e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou estudar o capítulo inteiro. E hoje o que eu vou trazer para você não é bem uma pregação, mas uma reflexão sobre o Salmos 1. Salmos 1 é um salmo que não sabem quem escreveu, uns dizem que foi Davi, outros dizem que foi Jeremias. É um salmo que não tem um autor certo. E é um salmo que inicia, né, um livro poético de cânticos e adoração, que é o livro de Salmos. E eu particularmente amo ler salmos, porque cada vez que você lê, uma nova revelação do Senhor nós recebemos. E hoje eu quero compartilhar com vocês e nós vamos juntos refletir sobre Salmos 1, amém? Vão me ajudar? Estou aprendendo com o pastor Erle. Vamos lá, pastor. Eu vou conseguir fazer o que o Senhor tem feito, que tem me abençoado muito. Então vamos lá, Salmo 1, ele começa, pode colocar primeiro na versão Almeida, por favor. Quero ler com vocês Salmo 1 na versão Almeida. Bom, eu vou lendo enquanto o pessoal coloca. Isso. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Primeira coisa que eu queria conversar com vocês é que nesse capítulo de Salmos, ele aponta dois caminhos. E eu e as minhas pesquisas, segundo uma pesquisa publicada no jornal norte-americano Wall Street, um ser humano toma cerca de 35 mil decisões por dia. Um adulto toma cerca de 35 mil decisões por dia. E aqui os Salmos, ele convida a gente a tomar uma decisão, a escolher um caminho que você vai seguir. E pensando hoje na nossa vida, em pleno ano de 2024, o que mais nós temos são opções. Netflix, Amazon. Antigamente, eu estava lembrando hoje com o Rafael, falei, cara, a gente, esses dias como era difícil escolher um filme. Você tinha que ir na locadora. Quem é da época da como é que é? Blockbuster, esqueci de falar o nome. E lá no Teatro da Barra também tinha uma locadora, lembra? Do lado da igreja tinha uma locadora. Eu era fiel àquela locadora, do lado da nossa igreja, no Teatro da Barra tinha uma locadora. Então, às vezes eu esquecia de entregar, o cara ia lá na igreja atrás de mim. E eu sou da época ainda do videocassete, né? Que tinha que rebobinar a fita. Então, nós tínhamos poucas escolhas. Hoje nós temos inúmeras escolhas. Né? Outro dia eu fui ver com a Letícia, Amazon Prime, HBO Plus, Disney isso, parará, de filmes e opções para você escolher. Quantos aqui já entraram, vou assistir um filme, aí você perde, o sono chega e você não escolheu o filme. Não é assim muitas vezes? Né? Eu sou daquela, falo, Rafa, escolhe aí, porque o Rafael gosta muito de ler crítica. Ontem nós vimos um filme particularmente muito triste. E como muitas vezes é difícil a gente escolher. E as opções estão cada vez mais ampliando, né? Eu sou bombardeada por compra de apartamento no meu WhatsApp. Eu fico falando, gente, será que alguém falou pro corretor que eu estou querendo comprar um apartamento? Porque todo dia eu recebo uma propaganda. E aí o que me chamou a atenção nesses dias foi a quantidade de itens de lazer dentro de um condomínio. Já repararam isso? E não sei, 37 itens de lazer dentro de um condomínio. Eu falei, meu Deus, 37, eu não consigo nem imaginar. Academia, cinema, brinquedoteca, piriri, pororó. Escolhas.
muitas opções, e muitas vezes o ser humano acha que quanto mais escolhas, mais liberdade nós temos. Quanto mais opções, mais livres nós somos. Só que nessa reflexão no Salmo 1, eu quero dizer uma coisa para você, querido. Ter mais opções, ter mais facilidades, não é sinônimo necessariamente de uma vida plena, recompensadora e feliz. Pelo contrário, muitos de nós ficamos perdidos diante de tantas opções. Eu fico pensando, quando os meus filhos forem ter que escolher o que eles vão trabalhar, gente, são tantas profissões novas, né? Outro dia eu recebi uma propaganda, venha estudar a faculdade de inteligência artificial. Eu falei, já? Né? Eu particularmente não tenho conseguido acompanhar a velocidade de que nós estamos expandindo as opções. Eu não sei você. Só que é tão interessante que a Bíblia diz que dentre todas as escolhas que nós temos, dentre tantas decisões que nós temos que tomar, só existem 2 caminhos possíveis. 2 caminhos que são possíveis, que nós temos que escolher, e isso resume a nossa vida. Quantos caminhos possíveis existem? 2, apenas 2. E dentre esses caminhos, quantos deles conduzem a uma vida plena, feliz? Um caminho. Um único caminho. Então, contrariando toda essa mentalidade pluralista do nosso século, né, de tantas opções, tantas possibilidades. E nós muitas vezes achamos que nós vamos ser felizes quando nós escolhemos aquilo que a gente ainda não tem. Não, então quando eu comprar aquele carro eu vou ser feliz. Quando eu terminar minha faculdade, quando eu ficar noivo, quando eu casar, quando eu tiver filho. Nós estamos sempre condicionando a próxima escolha, a nossa felicidade. Só que aqui o Salmo começa dizendo o seguinte: bem-aventurado o homem. E se você for no original, esse bem-aventurado é o mesmo bem-aventurado lá dos evangelhos, que fala sobre o sermão do monte, as bem-aventuranças, que a pastora Cláudia pregou muito bem, tem compartilhado conosco. E ele começa, em outras versões ele diz, na NVT, ele diz, na NVI, como é feliz. Como é feliz. E aqui, eu fui pesquisar sobre essa palavra e um teólogo disse o seguinte: o português ele não consegue traduzir o que significa essa palavra, a profundidade, porque essa felicidade não é uma felicidade rasa, não é uma felicidade momentânea. Sabe seu filho que ganha um brinquedo? Quanto tempo dura a felicidade de uma criança diante de um brinquedo? Pouco. Passou novidade, esquece, né? Eu queria tanto aquele chocolate, eu queria tanto aquele pirulito, eu consegui, e aquilo perde a graça. Não é essa felicidade que o Salmos está dizendo. O salmista, ele continua então falando sobre isso. E aí quando você vê ao longo de todo o livro de Salmos, essa mesma expressão, desse mesmo significado, aparece 26 vezes. E eu quero dizer uma coisa para você: felicidade, nesse caminho que nós vamos escolher, ela não é algo emotivo, ela não é passageira e ela não é figurativa. É uma felicidade plena, é algo mais profundo. É uma felicidade de alguém que entende para onde está indo. É uma felicidade que não depende, que é independente de qualquer circunstâncias. Eu quero te dizer, meu querido, igreja amada, a sua felicidade não pode depender do que está acontecendo ao seu redor. Porque sempre, fala comigo, sempre terão problemas. Sempre. Sempre. Letícia participou de um evento ontem na escola. Eu falei, filha, a vida é assim. Mais processos, mais luta do que vitórias. Essa é a nossa vida. Só que muitos de nós estamos condicionando, e o que o Instagram, a internet, o Netflix te fala, que corre atrás da felicidade momentânea, curta, passageira, aquela que quando você deitar a cabeça no travesseiro já foi embora. Mas eu quero te dizer uma coisa: a palavra de Deus te convida para uma felicidade real, de alguém que confia no Senhor, que é fiel à sua palavra. E eu não quero me aprofundar sobre isso, porque o Rafael pregou outro dia sobre alegria, então pode estudar a palavra dele também. Independente das circunstâncias, quem é fiel e confia no Senhor é feliz. É feliz.
E aí o versículo 1 continua. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí eu dei uma bugada aqui. Que eu falei, para que 3 vezes a mesma coisa? A sensação que nós temos quando nós lemos, que parece que ele está reforçando a mesma coisa, né? Falando a mesma coisa. Só que aí eu fui aprofundar o estudo, fui ler, e não é assim. E aí um teólogo disse que os Salmos traz a poesia do paralelismo. Falei, gente, que coisa chique, profunda. E aí eu fui entender um pouco sobre isso. Isso é um artifício da poesia para expressar uma mesma verdade de maneiras diferentes. Ou seja, às vezes de maneira contrastante, às vezes de maneira sequencial e crescente, mas notamos que ele está descrevendo exatamente a mesma coisa de maneiras diferentes. E aí eu quero explicar um pouquinho para vocês o que é conselho dos ímpios, conduta dos pecadores, roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Não são 3 maneiras de dizer, mas é algo que vai crescendo até o ponto de que você se afasta do caminho. E há uma certa dinâmica que a gente precisa olhar aqui. Primeiro o salmista fala em conselho dos ímpios. Depois ele fala em conduta e depois ele fala em roda. De uma certa maneira, o que ele está falando? Conselho fala de algo que vem para mudar o seu padrão de pensamento. Já ouviu um conselho e tomou uma decisão por causa desse conselho? Muda a forma como você está pensando. Muitas vezes a gente tem dúvida no que a gente vai fazer, a gente liga sempre. Você liga para alguém, você tem alguém para ligar quando você tem dúvida no que você tem que decidir? Glória a Deus por isso. Se não, procura um discipulador, procura um pastor, procura alguém que você possa ligar. Isso é bom demais, gente. Isso é bom demais ouvir um conselho quando você não sabe a decisão que você tem que tomar. E agora, o que eu faço? O que eu faço? Que situação difícil é essa? Então aqui, se você se aconselhar no lugar errado, querido, você tem uma possibilidade de tomar o caminho errado. Porque tomar conselhos, pedir conselhos, muda o seu comportamento e a sua conduta. Então, ele vem falando o caminho dos pecadores. Mudou o pensamento, mudou o comportamento. Mudou o comportamento. Você começa a se assentar com pessoas parecidas com esse comportamento, é ou não é? Né? Você começa a ficar parecido com aquele tipo de gente que pensa daquele jeito. Então, o que nós temos que tomar cuidado, querido? Primeiro cuidado, quem você está ouvindo? Lembra da última palavra que eu dei sobre influenciador? Quem tem sido influência sobre a sua vida? Escolha pessoas que têm cheiro de Jesus. Escolha pessoas que têm uma vida íntegra diante do Senhor. Sabe por quê? Um conselho pode mudar toda a sua vida. Um conselho que você escuta de uma pessoa errada pode mudar toda a sua história. Esses dias, há uns meses atrás, recebi uma pessoa no consultório. E ela me disse assim, não, estou me separando e eu quero só que você me ajude a fazer o processo de divórcio, tenho 3 filhos. Eu falei, não, epa, calma aí. Mas por quê, né? Eu acredito na família, você não quer tentar de novo? E comecei a conversar com ela. E ela me disse que ela foi numa psicóloga e a psicóloga disse para ela, não, separa, melhor. Falei, querida, uma mulher de Deus como você não pode escutar um conselho de quem não está plantado na casa do Senhor. Preste atenção para quem você abre o seu coração. Preste atenção quem você está ouvindo. Porque isso muda. E graças a Deus nós temos conseguido recuperar esse casamento para a honra e glória do Senhor. Então eu fiquei pensando como um conselho errado te leva a ter pensamentos e comportamentos errados. Então aqui ele fala, conselho muda os nossos pensamentos. Caminho muda a nossa conduta. E a partir de então você se senta na roda dos escarnecedores, porque você gera uma identificação com aquele que não está no caminho do Senhor. Então esses graus crescentes de envolvimento e identificação é uma forma que Satanás tem de te afastar da presença do Senhor. Ah, mas é só um pouquinho. Ah, mas é só um negocinho. Ah, mas é só um golinho. Ah, mas é só uma horinha, é só um pouquinho.
Né? Não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Eu quebro em nome de Jesus o Exu do nada a ver sobre a sua vida. Tudo que nós fazemos tem consequência. Tudo que nós fazemos precisa estar baseado no princípio da palavra de Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então tome muito cuidado quem você está se aconselhando. Então esse é o programa do mundo. Nos tornar semelhantes a Ele. Devagarzinho. Passo a passo. Você vai perdendo a sua identidade em Jesus. E essa é a forma como gradativamente nós vamos nos distanciando de Deus, do caminho. Mas o Salmo 1 diz que como é feliz aquele que não, fala comigo, não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário. Vamos continuar? Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de... Uau! Eu lembrei de uma época que eu passei uma dificuldade muito grande, um aperto financeiro muito grande. E sabe aquele momento onde você está com muita dificuldade de confiar? Já passou por isso? Parece que você tem que dar um jeitinho, que se você não der um jeitinho, parece que Deus está esquecendo de você. E aí um dia o Espírito Santo me acordou de madrugada, numa dessas insônias da vida, e falou: você vai pegar todos os versículos de confiança e você vai escrever 3 vezes. Aí eu lembrei de quando meu pai mandava fazer caligrafia, sabe que minha letra era ruim? Quem fez caligrafia? Anota. Copia. E aí eu fui. E eu passei ali meses meditando naqueles versículos. E copiando, e praticamente um caderno inteiro, copiando versículos de confiança. Sabe por quê, querido? Meditar na lei do Senhor não é o que você tira de dentro de você. A meditação mundana fala, a meditação do mundo fala, tira, não pense em nada. Presta atenção apenas na sua respiração. Mas a meditação cristã diz assim, não, se encha da palavra do Senhor. Se encha, medita de dia e de noite, declara ela, ouve louvor, proclama ela, entende ela, estuda ela, todas as formas que você puder. Eu amo a Bíblia falada. Spotify tem todos os livros da Bíblia. Então, para de ouvir notícia ruim. Coloca a palavra de Deus. Medita. E a meditação cristã é exatamente diferente. Porque você precisa se encher de Deus. Porque leitura e meditação precisam andar juntas. Meditação sem leitura é errada. Leitura sem meditação é estéril. Se você não medita no que você lê, não adianta de nada. Sabe aquela coisa que entrou por um ouvido e saiu pelo outro? Sabe aquele que quando você está no final do texto já não lembra mais o que aconteceu no início? Já aconteceu isso com você? Então para de se encher de letra e medita. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela gera vida, ela gera transformação. E o que eu quero te dizer, esse é o único caminho. Esse é o único caminho que leva a vida, que traz plenitude. Esse é o único caminho, não existe outro. Escutei uma vez uma história que disse o seguinte, que a abelha suga a flor. Então ela trabalha o néctar na colmeia e assim transforma o mel. Ao lermos a palavra de Deus, nós sugamos o néctar da palavra. E pela meditação, trabalhamos na colmeia da nossa mente. Então essa meditação se torna vida. Poder de Deus, transformação, cura o seu coração. Queridos, eu quero te dizer uma coisa. Quantas dores no seu coração podem ser curadas pela palavra de Deus? Uma vez há uns meses atrás, eu percebi que eu estava com o coração ofendido por algumas coisas que tinham acontecido. E eu comecei a estudar sobre ofensa. O que o Espírito Santo fala sobre ofensa? Fui ler livros sobre isso. Porque o meu coração não pode ter nada, não pode ocupar nada, nada pode criar raiz, a não ser a palavra de Deus. O que tem ocupado o seu coração? O que eu tenho ocupado a sua mente? O que tem gastado o seu tempo? O que tem tirado o seu sono? Porque eu quero te dizer uma coisa, querido. Muitas vezes nós estamos frios depois da leitura, porque esquecemos de aquecer o fogo com a meditação. A meditação coloca fogo naquilo que você acabou de ler. Medita, entende. Eu amo as Bíblias comentadas.
né, aqueles comentários ali que te traz uma revelação, abre a sua mente, amplia. Não leia a Bíblia só por ler, para cumprir um protocolo. Então, meus irmãos amados, eu te pergunto nessa noite, em qual desses programas você está matriculado? No programa do mundo ou no programa de Deus? Quem define o que você tem pensado? Quem define como você tem vivido e com quem você tem andado? É o mundo? É a televisão? São as notícias? Ou tem sido a palavra de Deus? Quanto você tem gastado em meditar e se encher da palavra do Senhor? Eu coloquei vários controles no meu celular, principalmente para Instagram. Então, deu tempo, ele bloqueia. Então, assim, tem tantas ferramentas hoje para a gente perceber o quanto de tempo a gente gasta com bobeira. Outro dia eu escutei um podcast sobre produtividade e a pessoa falou o seguinte: eu fui primeiro, antes de eu ensinar sobre produtividade, eu fui entender o quanto produtivo eu era. E aí ele disse que cronometrou tudo que ele fazia. Quanto tempo ele escovava o dente, quanto tempo ele tomava banho, quanto tempo ele tomava café, tudo. Durante uma semana ele cronometrou. E ele entendeu algumas coisas que ele perdia tempo. Que ele ficava sentado no vaso antes de tomar banho. Que ele ficava pensando na morte da bezerra. E aí ele começou a colocar para eles algumas metas. Achei interessante. Às vezes um pouco exagerado, mas achei interessante. Então ele falou que ele ia para o banheiro declarando um versículo. O Senhor é meu pastor, e isso me basta. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E ele falou que foi tomando banho, e o banho... Porque são coisas que a gente faz no nosso dia a dia que você não precisa pensar muito. Você precisa pensar para tomar banho? Não precisa. Se enche, então, de algo que é poderoso. Então, ele começou a perceber que atitudes do dia dele tinham buracos que ele poderia encher com conhecimento. E eu achei isso fantástico. Você está no carro, você está pensando o quê? Você está no ônibus, você está olhando para a morte da bezerra. O que você está pensando? Mente vazia, oficina do diabo. Pensamentos, conselhos errados começam a gerar vida dentro de você que te leva à morte. Então quero te desafiar, pense no seu dia a dia como você pode se encher mais, como você pode gastar mais tempo com a palavra de Deus, porque aqui nos Salmos ele diz, só tem dois caminhos. E eu quero te perguntar, pai e mãe, qual tempo a sua família tem gasto com as coisas do reino de Deus? Quanto tempo você tem enchido a sua casa com coisas do reino de Deus? E aí vamos continuar, porque meu tempo está acabando. Quais são os frutos desses dois caminhos então? Vamos lá para o versículo 3 e 4. Aqui que começou todo o meu processo de estudar, o porquê, eu queria entender que correntes de águas eram essas, eu queria entender que devido tempo era esse, eu queria entender que fruto era esse. E eu não vou aprofundar, porque isso vai ser outra pregação. Mas eu quero compartilhar com você então que o salmista, ele não poderia ter sido mais feliz na escolha dele, do que escolher essa metáfora. Eu fui entender onde estava esse possível homem que escreveu esses salmos. Possivelmente ele estava na Palestina, um lugar de deserto, um lugar árido. Então, para ele, uma árvore não é diferente para a gente no Rio de Janeiro, que estamos aqui na Mata Atlântica. E aí, eles dizem que essa árvore, ela não é uma árvore que foi plantada, que ela foi transplantada. Que no original diz que é uma árvore que foi tirada de um lugar e foi levada para outro. Já viram esses coqueiros que tem aqui na frente da igreja? Eles, os maiores, né, os grandões, eles vieram transplantados, vieram em caminhões enormes. Foi um pastor Fábio, teve um trabalho danado para plantar aquilo ali. Eles vieram de um outro lugar. Então ele diz que o justo é como essa árvore que foi tirada do mundo e foi plantada no reino de Deus, amém? E aí olha o que ele fala também. Ele diz que essa água, que essa árvore, né, ela não está situada junto ao rio. Há um rio que sofre as intempéries do clima. Ele diz que essa árvore, ela está plantada num lago artificial. Olha que coisa interessante.
Ele diz que é um lago, um canal artificial que é irrigado constantemente pela palavra de Deus. Não se trata de uma árvore naturalmente situada junto ao rio, vou repetir. Mas sim de uma árvore transplantada para um lugar mais adequado, irrigado por um canal artificial. O que é isso? O que isso significa? Significa que essa árvore saiu de um lugar de morte e vai então para um lugar de vida, que é irrigado pela palavra de Deus. Porque quando a gente continua, aqui no versículo 3, ele disse que no devido tempo dá o fruto. Aquele que está plantado na palavra de Deus, ele entende que o tempo, você não é dono do tempo, Deus é dono do tempo. Deus é dono do tempo de tudo que acontece na sua vida, sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins. Deus é dono do tempo, amém? Ele é dono de tudo. E aí ele continua, ele dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Quem está plantado e é irrigado pela palavra de Deus, não depende de primavera, verão. O que mais? Nossa, deu um branco agora, gente. Outono e inverno. Que branco que me deu. Vocês estão entendendo? A árvore que é transplantada, que é tirada do mundo, da morte, levada para ser irrigada por uma palavra de vida, de transformação. As suas folhas não vão murchar, porque o vento está batendo forte, está arrancando folha de todo mundo. Você não vai cair, porque está todo mundo caindo. Porque você está plantado num lugar que é irrigado pela palavra de Deus. Amém. Então esse ato, segundo o estudioso, ele disse o seguinte: esse ato simboliza a vida de nós justos, e transplantado da aridez do mundo para a abundância da palavra de Deus, permitindo-lhe florescer e dar frutos. Eu quero te perguntar, querido, quando você escolhe o único caminho, você então passa a ser alimentado por essa palavra. Como o Bispo Francisco pregou hoje de manhã, quando você encontra com Deus, entrega a sua vida a Ele, sabe o que você recebe de volta? Poder. Poder de Deus, transformação. Uau! Não é o caso dos ímpios. O versículo 4, eu vou correr aqui, são como que o vento leva. O que é palha? Para que serve a palha? Não, nada. Né? Aquele elemento do feixe do cereal, o que é a palha? Fui tentar, que é ligado ao cereal, ele parece ter vida, mas depois da colheita, a palha e o cereal são separados. E para que serve a palha? No mundo antigo, só serve para uma coisa, ser soprado pelo vento. Não serve para nada porque não tem vida. Essa é a vida do ímpio. Ela parece ter vida por um tempo, porque está ali junto com o cereal. Mas depois, quando chega no processo de colher, não tem permanência, não tem vitalidade, não tem durabilidade, não tem novos frutos. O vento leva. Meu irmão, que caminho nós vamos escolher? Sermos como árvores plantadas na palavra de Deus, ou uma palha que é jogada e lançada como vento. O que você escolhe? Porque a Bíblia diz que só existem 2 caminhos. Nós podemos só estar nesses 2 caminhos. E aí no 5 e no 6, para a gente encerrar. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, se a palavra de Deus está certa, e esses 2 caminhos são tão diferentes, quanto a árvore e a palha, por que aos nossos olhos, muitas vezes, eles não são diferentes? Por que aos nossos olhos, muitas vezes, as coisas do mundo, as coisas que desagradam ao Senhor, não tem problema, eu continuo na igreja, eu continuo fazendo tudo, eu estou lá. Mas, querido, muitas vezes você está cheio de rancor no seu coração. Muitas vezes você está sendo contaminado por falas, fofocas, confusões. E a gente vai aos pouquinhos, achando que as coisas do mundo podem fazer parte da nossa casa. Tome muito cuidado com a música que você escuta. Música gera sentimento. Sentimento muda o seu comportamento. O Bispo Rodovalho tem um livro que fala sobre como a música atinge o mundo espiritual e que algumas notas
tem um poder surreal sobre nós. Cuidado com a música que você escuta. Cuidado com quem você anda. Nós precisamos escolher o caminho que leva à vida ou o caminho que leva à morte. Mas eu quero te dizer uma coisa. As boas novas, as maravilhas, as notícias do Evangelho são que Deus enviou Jesus, o seu próprio Filho. O Verbo vivo se fez carne. A palavra de Deus encarnada, a árvore da vida, a fonte de toda a vida, Cristo Jesus, veio para nos perdoar. Todas as vezes que a gente escolhe o outro caminho. Todas as vezes que a gente dá uma escorregadinha. Todas as vezes que a gente se perde no conselho, se senta na roda. Eu silenciei algumas pessoas no meu Instagram, porque eu falei, essa pessoa está me fazendo pecar. Porque não tem como, gente. Nós somos muitos julgadores, né? Aí a gente fica, olha a roupa dessa pessoa, olha, né? Então eu falei, quer saber de uma coisa, Deus, eu não quero mais. Então silenciei todo mundo que estava gerando isso em mim. Porque eu falei, eu não posso deixar que o meu coração receba essas ciladas de Satanás. O que tem contaminado o seu coração? São coisas sutis. Frases, palavras, conselhos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus veio para nos perdoar, para nos resgatar, para nos transplantar do mundo para o reino da luz. Para sermos uma árvore plantada à beira das águas correntes. Um outro estudioso diz que alguns teólogos comparam as águas correntes como a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Favor imerecido. A graça de Deus, você está sendo alimentado pela graça de Deus. A graça de Deus fala, filho, você não merece, mas eu te amo. E eu te amo tanto que eu quero transformar quem você é. Eu te amo tanto que eu não quero que você fique como você está. A fim de regar as nossas raízes e transformar a nossa alma. A sua alma, escutei esses dias num podcast, isso ficou marcado no meu coração. A alma do cristão precisa ser uma fonte inesgotável da palavra e do Espírito Santo. Como anda a sua alma? E eu quero te dizer, Deus não te chamou para ser palha, que o vento levará, que não tem utilidade nenhuma. Mas Deus te chamou para ser árvore frondosa, carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória, amém? É para isso que Deus te chamou. É para isso que Deus te chamou. Queridos, não deixe que nenhuma área da sua vida encontre mais prazer nos conselhos e nas condutas e nas más companhias deste mundo. Mas que você possa encontrar o seu prazer nos conselhos e nas condutas e nas companhias de Deus, na sua santa palavra. Por isso, participe de uma célula, participe de um discipulado, esteja conectado, sirva na igreja. Outro dia eu conversei com o Rafael, eu falei, tá vendo fulano? Só vejo fulano de que ele está escalado. Aí eu liguei para fulano, eu falei, fulano, quero ver você sentado, ouvindo a palavra de Deus, vamos junto? Ah, pastor, mas eu estou aqui no YouTube. Não. Porque no dia que você está escalado, eu estou te vendo lá bonitinho, chegando cedo. No dia que você não está, para receber. Querido, sente para receber, não abra mão disso. Sirva sim, sirva muito, mas sente para receber. Sente para ser contaminado pela palavra. Para que você não tenha que temer o dia do juízo, quando Deus virá para julgar. E todos nós vamos ter que prestar conta. Cláudia mandou para a gente esses dias um texto falando exatamente sobre isso. Nós vamos prestar conta do que nós pregamos, da forma como nós agimos. E como Deus tem colocado um temor no meu coração quanto a isso. O quanto eu me sinto responsável por cada um de vocês. O quanto eu tenho orado e falado, Deus, que a minha vida tenha cheiro, gosto de Jesus para cada um de vocês. É muito alto a responsabilidade de quem está aqui em cima. Porque um escorregão meu leva centenas de pessoas ao inferno. E eu quero te dizer uma coisa. Nós precisamos aprender a descansar e a acessar o perdão e a graça de Jesus sobre as nossas vidas. Eu conto a história de uma menina que caminhou durante muito tempo comigo.
E ela errou. E eu falava para ela, volta, volta. Uma menina que teve experiências maravilhosas com Jesus. E ela falava, eu tenho vergonha. Eu tenho tanta vergonha do que as pessoas vão dizer de mim, Ruth. Eu quero te dizer, não tenha vergonha de pedir ajuda quando você está pecando. Não tenha vergonha de ligar e dizer, não estou dando conta, me ajuda. Me ensina como faz. Me fala, me aponta um caminho. Não tenha medo de ter um coração entregue aos pés do Senhor, dizendo, Deus, eu pequei, eu errei. O bispo pregou sobre isso hoje, a vida do crente é uma vida de arrependimento, arrependimento, arrependimento. Para que o mundo não tome lugar. Sabe por que, querido, as coisas do mundo começam devagar? Um adultério, ele não começa no ato em si. Ele começa num pensamento. Ele começa num sentimento. Que possamos estar enxertados na graça de Deus. Eu quero orar com você, pedir para você ficar de pé. Senhor Deus, eu quero te pedir perdão tantas vezes que nós temos aceito os convites desse mundo. As conversas, as atitudes, os julgamentos, as ofensas, a falta do perdão, pornografia, luxúria, tantos frutos da carne que muitas vezes já fazem parte de quem nós somos. Mas hoje, Senhor Deus, nós não queremos ser como palha. Querido, eu quero te convidar. Se você tem percebido que o mundo tem invadido o seu coração em algum aspecto, vem aqui à frente no altar receber força. Vem aqui no altar se arrepender. Se você está enfraquecido, se você não tem conseguido permanecer fiel àquilo que Deus te chamou para ser, eu quero te convidar, vem aqui que nós queremos orar por você. Hoje é noite de arrependimento, hoje é noite de conserto, hoje é noite de entender que não, eu não posso negociar com o mundo, não, eu não posso deixar o mundo me contaminar. Eu quero te convidar, se ajoelha, pede perdão. Se você também quiser, se ajoelha no seu lugar. Eu quero que a gente possa, enquanto o louvor canta, ter uns minutos de arrependimento. Quero me arrepender, Senhor. Se arrependa, se arrependa. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Deus, nós nos arrependemos de tudo, Senhor Deus, que nos afasta Águas que correm do trono, os conselhos que nós ouvimos. Águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde um rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar e quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior, e eu quero fluir em tuas águas, e eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Deus, nós queremos beber do teu rio, da tua palavra sobre nós. lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da
és a fonte, Senhor. Amém, Jesus. Vem regar a nossa alma Fonte, Senhor. nas águas correntes das suas sagradas escrituras, nessa fonte inesgotável do teu Santo Espírito. Coloca a mão agora sobre o teu coração. Deus, em nome de Jesus, uma sede insaciável por te conhecer, uma sede insaciável por saber quem tu és, por experiências profundas contigo, uma sede que não vai cessar, Senhor Deus, até que toda palha se torne árvore plantada, até que o mundo não tenha mais direito e lugar, Senhor. Oh Deus, nós queremos te pedir, Pai, que a única fonte de alimento para o nosso espírito, para o nosso corpo, para a nossa alma, são aquelas que jorram do teu trono para nós. Coloca a mão sobre os teus ouvidos. Deus, nós te pedimos agora, Senhor Deus, que o Senhor possa bloquear os nossos ouvidos. Nós não vamos ouvir o conselho dos ímpios. Os nossos ouvidos estão atentos a ouvir a tua voz, a voz dos homens e das mulheres que têm gosto e cheiro de Jesus. Nós queremos ouvir, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Eu profetizo que vocês vão começar a ouvir de forma audível, Senhor, direções, correções, quebrantamento, revelações da palavra, em nome de Jesus. O mundo, nós declaramos, cala a tua voz, e nós declaramos, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, fala conosco. O Senhor tem liberdade, fala conosco. Quero beber do teu rio, Senhor. Canta comigo essa canção. Sacia minha sede, lava o meu interior, e eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. O Espírito Santo está falando no meu coração que está incomodando algumas pessoas para confessar pecados. O Espírito Santo me diz que tem algumas pessoas aqui que estão com pecados que já se tornaram hábitos, estão andando sozinhos e não estão conseguindo vencer. É hora de você confessar, é hora de você pedir ajuda. O Espírito Santo de Deus quer te libertar, quer que você seja livre. Livre. Sabe qual é a nossa liberdade? Escolher um único caminho. Nós fomos livres para escolher um único caminho. E por isso que essa igreja anda em célula e discipulado, porque você não pode andar sozinho. Quando nós estamos fracos, precisamos ter alguém que fala: ore por mim, fique comigo. É tão bom quando a gente recebe um pedido de oração e a gente ora. Eu oro, tá, gente? Eu oro. Eu coloco o despertador e eu oro, porque cansei. Antigamente falava: vou orar, esquecia. E aí você recebe um feedback, uma notícia boa. Como isso anima o seu coração. Quero te convidar, não ande sozinho. Procure alguém para andar com você. Procure alguém que tem uma caminhada maior do que você para te aconselhar, para te amar e também para te corrigir. Uma das coisas que a palavra de Deus precisa transformar em nós é um coração ensinável. Não deixe que o orgulho tome conta de você.
Todos nós temos erros, pecados, dificuldades. Ninguém aqui é santo. Nós estamos nessa busca, nessa conquista. Mas ainda temos muito para aprender. Mas uma coisa que ninguém pode tirar de nós é um coração ensinável. Amém? Quero orar com você, te abençoar. Em nome de Jesus, Senhor Jesus. Espírito Santo, nós declaramos que Tu és a única fonte sobre as nossas vidas, fonte inesgotável de tudo que nós precisamos. Por isso, Senhor Deus, a partir de hoje nós buscamos primeiro na Tua palavra, numa vida de devocional, numa vida de ser discipulado primeiro, antes de ouvir qualquer coisa que o mundo diz. Nos enche tanto, Senhor Deus, que tudo que é do mundo vai saindo. Todo pecado, toda ofensa, toda dor, toda amargura, toda palavra de maldição. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, te abençoe e te guarde. Eu oro para que essa semana você tenha uma semana de paz, de muita paz. Paz com Deus, paz com os homens. E uma paz interior, daquele que confia no Senhor. Eu quero declarar que você está guardado e protegido. Inimigo nenhum te toca. Nem a sua casa, nem seus filhos, nem seu negócio. E eu também profetizo que essa semana vai ser uma semana de novas experiências com o Senhor. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Espero você no culto de terça-feira, melhor dia da semana, o nosso culto da fé. Lá fora temos uma cantina para abençoar os nossos jovens para ir na nossa Sara Conference. Deus abençoe vocês. Um grande beijo. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais